Maravilhoso. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está fazendo essa tarefinha. Vamos ao estado gasoso, vamos montar a ideia do comportamento das moléculas em um gás. Então, pergunto a vocês, as moléculas em um gás estão paradas ou em movimento? Movimento. O movimento dessas moléculas é um movimento ordenado ou desordenado? Desordenado. Essas moléculas estão próximas ou afastadas? Afastadas. A proximidade dá uma ideia de estado físico. Se eu tenho moléculas bem próximas, sólido, aumenta a distância um pouquinho, é líquido, aumenta muito o gasoso. Então as moléculas estão afastadas. E eu estou me afastando aqui, maravilhoso, para se você precisar parar o vídeo para fazer a cópia aí no caderninho, né? Legal, deixa eu me aproximar de novo. E a última afirmação, gás tem massa. Gás é matéria, ocupa lugar no espaço, então ele tem massa. Então, ideia do comportamento das moléculas de um gás, é um movimento desordenado, afastadas e tem massa. Agora, gás ideal. Pessoal, gás ideal é um gás que não existe. O que existe são os gases reais. Se eu vou tentar fazer um gás real, se aproximar de um gás ideal. Mas primeiro, o que é um gás ideal? Gás ideal, ele é formado por partículas pontiformes. Pontiforme é forma de ponto. Ser pontiforme, maravilhoso, é ter tamanho desprezível. Então você não considera o tamanho das partículas de um gás ideal. E última observação, as partículas de um gás ideal, elas não interagem. Não existe força de atração intermolecular. Então, entre as moléculas de um gás ideal, não tem força de atração intermolecular. Então, esse é o comportamento de um gás ideal. Aí eu quero saber, como que eu faço para um gás real se aproximar de um gás ideal? Porque o gás ideal é o gás que vai obedecer às equações que a gente estuda, né? Equação de estado, equação geral dos gases. Então, como que eu faço para um gás real se aproximar de um gás ideal? Eu vou mexer na pressão, eu vou mexer na temperatura. Ó, então pausa para a meditação aqui em cima. Maravilhoso. Eu quero saber como que eu faço para um gás se transformar em um líquido. Para fazer um gás virar líquido, o que eu faço com a temperatura? Você abaixa a temperatura. E faz o que com a pressão? Aumenta. Porque no estado líquido eu tenho que aproximar as moléculas. Então, para aproximar as moléculas, você aumenta a pressão e derruba a temperatura. Maravilhoso. O gás ideal é um gás que não vira líquido nunca. Então, eu tenho que fugir do estado líquido. Como que eu fujo do estado líquido? Contrariando essas informações. Para fugir do estado líquido, um gás real se aproxima de um gás ideal fugindo do estado líquido. Isso acontece quanto menor é a pressão e quanto maior é a temperatura. Assim você foge do estado líquido e se aproxima de um gás ideal. Então, um gás real se aproxima de um gás ideal quanto menor é a pressão, quanto maior é a temperatura. Beleza. Agora vamos às variáveis associadas a um gás. Primeira variável é pressão. O professor de física vai definir pressão como sendo a relação força sobre área. Olha as unidades de pressão que a gente tem que conhecer. Cuidado com essa tabelinha que não será dada no vestibular, maravilhoso. E o examinador cobra da gente, ele não vai dar isso, a gente vai precisar para resolver fazer a resolução dos exercícios, né? Então, pressão é a relação força sobre área. Qual que é a ideia de pressão que a gente tem que ter para a química? A pressão está associada a choque de molécula contra a parede do recipiente. Choque de molécula contra a parede do recipiente. E quanto maior o número de colisões, maravilhoso, maior será a pressão. Beleza, então unidades de pressão, eu tenho que saber que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 10 a quinta pascal. Maravilhoso, atmosfera é a mesma coisa que bar, milímetros de mercúrio é a mesma coisa que Thor. Então, 50 atmosfera é a mesma coisa que 50 bar. 30 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 30 Thor. Então, atmosfera e bar, a mesma coisa, milímetros de mercúrio e Thor, a mesma coisa também. Próxima variável, volume. Volume é medida de estado, medida de capacidade. Olha, as principais relações de volume. Eu tenho que saber que 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico, 1 litro equivale a 1.000 mililitros, 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico e 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Beleza, para a gente estar fazendo as devidas conversões. E a última variável associada a um gás aqui, temperatura. O professor de física vai definir temperatura como sendo energia cinética média por molécula. Qual que é a ideia de temperatura que
tem que ter para a química, maravilhoso? Temperatura, ela está associada a grau de agitação das moléculas. E quanto maior o grau de agitação, maior será a temperatura. Duas escalas de temperatura nos interessam. Temperatura na escala Kelvin, temperatura na escala Celsius. Como que a gente faz para passar de Celsius para Kelvin? Soma 273. Então, para passar para Kelvin, soma 273, para voltar para Celsius, subtrai 273. Só fique atento, maravilhoso, ó. Todas as equações de gases foram construídas na escala Kelvin. Então, o exercício de gás você só pode fazer na escala Kelvin. Mesmo que a gente vai pedir no simulado, determina a temperatura do gás em Celsius. Converte para Kelvin, faz a conta em Kelvin, acha a resposta em Kelvin e converte para Celsius depois. Nunca me mexa com grau Celsius, gás só vale escala Kelvin. Beleza? Então, a gente vai agora para a segunda parte da aula. Já volto já, maravilhosos.